decisões. A maior das decisões no mundo espiritual, naquele dia, não se refere a Adão e não se refere a Eva. A decisão daquele dia diz respeito à descendência da mulher. Então eu posso, assim, visualizar, se é que eu tenho o direito de fazer isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E o Pai vira para o Filho e diz assim, como que tomando uma decisão, alguém precisa ir lá. E o Filho diz, Pai, eu vou. E o Pai diz, vai viver pouco. E o Filho diz, apenas 33 anos. E o Pai diz, vai passar por sofrimento. E o Filho diz, eu vou sofrer, meu Pai. E o Pai diz no meio do tribunal, vai ser escarnecido, judiado, cuspido na face. E o Filho diz no tribunal, serei eu, meu Pai. E o Pai diz, vai passar pela cruz. E o Filho diz, a cruz de Barrabás, meu Pai. E o Pai diz, vai ter que morrer. E o Filho diz no tribunal, mas eu vou ressurgir ao terceiro dia. Decisões continuam sendo tomadas. Aleluia. Deus continua tomando decisões. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias. Aleluia. 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 Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 15. Versículo de número 21. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Porém, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Você pode dizer para mim assim, Jesus não respondeu nada. Vamos continuar o texto. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora essa mulher, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, o adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Porém disse a mulher, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Aleluia. Parece que tem mais alguém tomando decisões aqui. Deixa eu fazer você entender uma coisa que vai na minha cabeça. Toda decisão tem um preço. Toda decisão custa caro. Toda decisão custa caro. Porém, não tomar decisões custa tudo que temos.
escreva isso e guarde na tábua do seu coração. Deus, quando toma a decisão, isso tem um preço, e um preço caro. Ele fere o seu próprio corpo, o corpo do seu filho. Não pense você que Jesus foi entregue e pendurado no madeiro porque foi uma conspiração entre homens e demônios. Não! Não foi anjos, não foi homem e demônio que conspiraram e levaram Jesus à cruz. A decisão de ir à cruz foi uma decisão tomada na eternidade pelas 3 pessoas da Trindade. Quando Adão e Eva caíram no Éden, alguém precisava pagar o preço do resgate. Não foi o homem que decidiu trair Jesus por 30 moedas de prata e levá-lo ao madeiro. Não pense que foi Satanás, muito pelo contrário. Tudo que o diabo queria era que Jesus não subisse no madeiro, era que ele não passasse pela tumba fria. Porque Satanás não é burro. Ele conhece as profecias do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Oséias. Ele conhece mais que eu, mais que você. Satanás é capaz de dar aula de Bíblia para qualquer teólogo que você conheça. Tentou dar aula de Bíblia para Jesus no deserto. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e então sacia a tua fome. Porém, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só se combate com palavras. Então vai aí um grito de socorro. Se você não tem hábito de cultivar a vida diária com a palavra, você pode ter 30, pode ter 40, pode ter 15, pode ter 16, 17, 14, 20, 22. Se você não tem o hábito, você se torna um alvo muito fácil. Porque aquele quem nos acusa, aquele que procura nos tirar o alicerce e nos derrubar, ele conhece muito mais que você e que eu. E se juntarmos todos nós num único conselho, ele ainda é capaz de dar aula para todos nós juntos. Aula de Bíblia. Movida por decisões, essa mulher vai à presença de Jesus. Uma situação levou ela a assumir um compromisso com a sua filha. E penso eu que ela saiu de casa naquele dia e disse para sua filha assim: filha, eu só volto para casa depois que eu resolver essa situação. A menina não sofria de um câncer, não sofria de nenhuma doença contagiosa, não era cega, não era paralítica, ela não tinha lepra, ela estava endemoniada. Você imagina o que é para uma mãe ter uma filha endemoniada dentro de casa? A Bíblia não nos diz quanto tempo essa garota estava endemoniada. Mas imagina que situação. Eu sei que você sabe, havia um homem que habitava nas sepulturas de Gadara, na cidade de Gadara. Ele é conhecido nos textos sagrados como o endemoniado gadareno, que morava no cemitério. E os homens da cidade amarravam aquele homem endemoniado, amarravam de corrente. E em cima da corrente passava uma corda e amarrava as suas mãos e amarrava os seus pés. Mas a força do endemoniado que habitava nas sepulturas era tão grande que ele quebrava as correntes e partia as cordas. Você imagina, a força não era do homem endemoniado, a força era do demônio que possuía o seu corpo.
E era a mesma força, com a mesma intensidade, porque ele é forte. Ele não tem poder, ele tem força. Todo poder e toda autoridade Aleluia. a ele, o Senhor da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele é sagaz, ele é malandro, ele é esperto e ele tem força, autoridade e poder. Só quem tem é o Senhor da igreja. Glória a Deus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Não é parte do poder. O poder não está dividido. O profeta diz que ele não divide a glória dele com ninguém. É exclusividade dele. Mas alguém que é movido por decisões parte ao encontro da solução da sua causa. A sua filha está em casa, seu problema está em casa, e ela parte com desejo no coração de voltar para casa com o seu problema resolvido, com a sua filha livre do seu mal. É isso que está proposto no seu coração. Só que a nossa pequenez, a nossa fragilidade nos leva a cometer alguns erros quando tomamos decisões. A gente pensa, a gente sempre pensa, que todas as decisões que nós tomamos vão ser seguidas de respostas imediatas e soluções instantâneas. A mulher vai à presença de Jesus, gritando como uma louca desesperada, incomodando a multidão, incomodando inclusive os discípulos, incomodando os crentes. E não se espante, irmão. Incomodava os líderes do grupo. A mulher estava tão decidida em solucionar o seu problema, que o seu desespero, a sua busca pela resolução da sua causa, incomodava toda a liderança. Os discípulos foram a Jesus e disseram, manda essa mulher embora. O texto diz assim, ó, eles foram a Jesus e disseram para Jesus assim, olha, manda ela embora. E não foi assim, Senhor, abençoa ela está desesperada, a filha está endemoniada. Abençoa ela, despede ela em paz. Não, o texto diz que eles foram a Jesus e disseram assim, ela vem gritando pelo caminho, Senhor, manda ela embora daqui. Sabe quem falou isso? Nada mais, nada menos que Pedro, Tiago, João, Lucas, Marcos, Matias. Só gente crente, só gente crente, só gente que amava a Deus, só gente que vivia com Ele, que conhecia a necessidade do povo, que estava perto dele. Eu não importar muito com o seu problema, talvez possa ser comum, possa ser natural. Eu não conheço você. Não participo das suas dores diárias, semanais, mensais. A gente não convive junto. Por mais que eu empreste um pouco do meu tempo, do meu ombro, do que eu tenho para aliviar a sua dor, não vou poder somar muito. Não conheço a sua situação. Mas aqueles homens ali já tinham ouvido da história da mulher. Porque foram eles, foram os discípulos que disseram para Jesus assim, olha, manda ela embora daqui, porque ela está gritando como uma louca, porque a sua filha está endemoniada em casa. E aí, o texto nos aponta para a primeira dificuldade, o primeiro problema, o primeiro erro que a gente costuma cometer quando tomamos decisões na nossa vida. O texto diz
que Jesus, ao ouvir o grito não apenas da mulher, mas agora dos discípulos, Jesus não responde nada. Agora não só os discípulos fizeram pouco caso. Parece que o próprio Senhor agora está fazendo pouco caso da dor, da aflição daquela mulher. Mas no fundo ele não está fazendo pouco caso. Ele está começando a nos ensinar no texto que acabamos de ler. Nem sempre as decisões que nós tomamos vão ser seguidas de respostas e de soluções instantâneas. Eu decidi entrar na faculdade. Eu decidi fazer engenharia elétrica. E um colega incrédulo falou para mim assim: Samuca, quanto custa a engenharia? Eu falei assim, R$900. Aí ele falou para mim assim, quantos anos? E eu falei, 5 anos. Aí ele, só um minuto. Aí começou a fazer uma conta assim no papel, começou a rabiscar. Aí a conta não deu, ele pegou o celular e foi para a calculadora. Aí começou. Aí no final das contas ele falou assim, você é maluco. Eu falei, por que eu sou maluco? Ele falou assim, porque no final de 5 anos, se você economizar esse dinheiro, você tem dinheiro no bolso para comprar um apartamento zero, que nunca foi usado. Eu olhei para a cara do incrédulo e falei assim, sujo mesmo, né? Mas eu tenho 5 anos pela frente. A resposta da minha decisão só vai me ser dada daqui a quanto tempo? 5 anos. No mínimo. Porque se tiver dependência, vai se esticando. Eu tenho um colega de trabalho que ele também faz engenharia, só que ele faz 2 matérias só por período. Ó, sabe quando ele vai ser respondido? Decisões que precisamos tomar e que por certo vamos obter respostas. Quanto tempo? Primeiro, às vezes a resposta não vai ser imediata ou instantânea. Jesus, no texto, diz que ele não respondeu nada, mas a mulher continuava decidida. E o texto diz que ela continuava gritando cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi. Vou nem levar em consideração essa expressão, que a gente já ficaria mais 2 horas só falando dessa expressão, filho de Davi. Ninguém chamava Jesus de filho de Davi. Jesus era conhecido como Nazareno, como Cristo, como Filho de Deus, como filho de José e Maria. Filho de Davi, apenas 2 pessoas conheciam Jesus como filho de Davi. Era a mulher que tinha a filha endemoniada e o cego à beira do caminho de Jericó, o cego Bartimeu. Somente esses 2. Mas ninguém na Bíblia chamava Jesus pelo nome messiânico, filho de Davi. Só esses 2. Mas ela estava decidida a tomar a sua decisão por ver a sua filha restaurada do seu mal. E ela só iria voltar para casa depois de respondida a sua súplica. Segundo, quando aquela liderança, quando aqueles Pedro, Tiago, João
homens que participaram do pão que foi multiplicado, homens que participaram da pesca maravilhosa, homens que participaram da ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, a cura da sogra de Pedro, que participaram de tantos outros milagres. Eles pararam, eles interromperam, eles atrasaram o sonho, a resposta, a busca daquela mulher. E aí a gente tem no texto sagrado a segunda frustração que nós podemos encontrar à nossa frente. Nem sempre as pessoas que deveriam nos apoiar vão nos apoiar nas nossas decisões. As pessoas que você conta que vai assinar embaixo, vai apostar em você, vai te dar a carta branca para que você faça. Isso não pode paralisar a tua vontade, os teus sonhos. Você não encontra eco em quem você gostaria de encontrar. Isso não pode interromper a tua decisão, os teus sonhos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sonho é uma coisa, ilusão é outra coisa. Porque separa sonho de ilusão. Os sonhos vão te aproximar de Deus, as ilusões vão te afastar de Deus. Então pense sempre nas suas decisões. Se ela te aproxima de Deus, isso é sonho. Se as tuas decisões te afastam de Deus, não são sonhos, são ilusões. Então esteja atento para que você não esteja contando que alguém da sua liderança vai apoiar nas suas decisões ilusórias e loucas, achando que elas são sonhos. Os nossos sonhos vão sempre nos levar para debaixo dos cuidados do eterno Deus. Aleluia. Os sonhos vão sempre nos aproximar daquele que pode torná-los realidade. As ilusões vão sempre nos levar para distante daquele que quer o nosso bem, o nosso melhor. Então é bom que se abra um parênteses para que a gente não entenda que está sonhando com um montão de porcaria por aí, dizendo, aquele irmão me afastou da igreja, aquele irmão que me tirou da igreja. Bote os seus 2 pés no chão. Faça como um colega incrédulo, faça o seu cálculo. Veja se você vai ter condições de pagar a faculdade. Calcule, veja quanto vai custar os seus sonhos e busque-o. A mulher sabia que o seu sonho, que a sua decisão por torná-lo realidade tinha um preço. E ela sabia bem disso, mas ela estava decidida a ir ao encontro da realidade do seu sonho. Terceiro, parece às vezes que nem mesmo o próprio Deus está muito interessado em realizar os nossos sonhos e projetos. O Senhor Jesus, quando toma conhecimento por intermédio dos discípulos, ele chega a dizer para a mulher assim, filha, eu não vim para abençoar você, porque eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher desesperada continua gritando, clamando por misericórdia, e agora ela diz, minha filha está endemoniada, e eu estou decidida a curar a minha filha desse mal. E Jesus continua insistindo em não abençoar aquela mulher, e chega a dizer para ela assim, filha, não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Parece inacreditável isso que Jesus faz.
Você já se imaginou Jesus comparando você a um cachorro? Aquele que está latindo aqui ainda há pouco, todo mundo fica, sai daqui, seu cheio de pulga. Já imaginou isso? Jesus falar para você assim, eu não vou te abençoar, porque você é uma cachorrinha. Aquela mulher agora, ela não apenas tem a dificuldade da multidão, não apenas tem a dificuldade dos apóstolos, dos discípulos, da liderança, agora ela não tem apenas a barreira do silêncio de Jesus, mas parece que agora, além do silêncio, além da liderança, além da multidão, ela tem o desprezo, a humilhação daquele a quem ela buscava. Eu fiquei durante muito tempo, irmãos, sem entender isso direito. Como pode o Senhor comparar a sua imagem e a sua semelhança aos cachorrinhos? Como pode isso? Então eu fui entender, irmãos, que as Sagradas Escrituras, ela tem a linguagem figurativa. E eu sei que você sabe disso. Você vai entender. Quando a Bíblia fala de boi, a Bíblia fala de serviço, de obra. Quando a Bíblia fala de ovelha, a Bíblia fala de discípulo, de servo, de povo de Deus. Quando a Bíblia fala de cachorro, a Bíblia fala de alguém que não tem aliança, que não tem direito, de alguém que é pagão. Quando Jesus se refere a essa expressão, cachorrinho, Jesus não está somente chamando a mulher de cadela, porque está escrito em contrafatos, não há argumento, mas a expressão é figurativa. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é que ela não merece a bênção, porque não é da linhagem de Israel, e o Filho de Deus não veio por causa dela. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Mas aquela mulher estava tão decidida no seu coração que ela se curva diante de Jesus e fala assim: Jesus, é verdade, eu sou não apenas eu, mas o meu povo é pagão. Jesus estava na região de Tiro, diz o texto. Ele havia partido para a região de Tiro e Sidom. Onde o povo é incrédulo. O texto sagrado, em outras passagens, vai dizer, você vai lembrar desse texto? A palavra diz assim: no dia do juízo vai haver mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Tamanha incredulidade, a impertinência, tamanha insensatez, o desprezo que aquele povo dava e exercia acerca dos profetas e das Sagradas Escrituras. E era ali naquela região que aquela mulher habitava, ela morava ali. E agora ela tem a sua quarta frustração. Ela é comparada àquele povo. Porém, irmãos, a decisão dela era tão clara, tão transparente, e contra fatos não tem argumento. Ela se volta para o Senhor e diz assim: é verdade. Porém, até os cachorrinhos sobrevivem, se alimentam, enchem a sua barriga com as migalhas, os farelos que caem da mesa. Tem que estar muito decidido para isso, gente. Ela continua certa de que só volta para casa quando a sua filha for liberta daquele mal. Aleluia. Aleluia. Quando ela chega
a reconhecer que realmente ela não merece o favor de Deus, que o seu povo não merece o favor de Deus, mas que até os cães sobrevivem dos farelos, o Senhor se volta para ela e diz assim: mulher, grande é a tua. Eu não sei qual o tamanho da sua fé. Eu não sei qual o tamanho da decisão que você tem ou que você precisa tomar. Mas decisões sempre precisam ser tomadas. Amém. Porque decisão tem um preço alto e o não tomar decisão custa tudo. Na eternidade, quando naquela reunião decidiram que alguém precisaria vir e pagar o preço, custou caro, custou o sangue do Filho de Deus, mas o não tomar a decisão poria um ponto final, custaria todo o projeto do próprio Deus para a nossa raça, para a nossa linhagem. A decisão daquela mulher teve um preço. Foi desprezada, foi esquecida, por certo foi ridicularizada por causa dos seus gritos pavorosos do socorro. Custou caro, mas não ter tomado essa decisão custaria toda a vida da sua vida, da vida da sua filha, presa a uma entidade maligna que lhe possuía o corpo. Decisões têm um preço. E esse preço precisa ser pago. Precisa ser pago. Você precisa decidir. Eu vim aqui para dizer para vocês que tudo na vida é um mar de rosas. Porque não é. Não dá para todo mundo estudar em colégio ou em faculdade pública. Tem alguém que estuda em faculdade pública aqui? Uma, duas pessoas, três pessoas. Graças a Deus. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive essa condição intelectual. Mas alguém estuda aqui em faculdade pública além dessas três? É minoria. Bendito seja o nome de Jesus pela vida de vocês. Deus guarde e conserve não apenas a mente, mas guarde o coração de vocês para a glória do Filho de Deus. Tiveram que tomar decisões no passado para poder lograr êxito na hora de decidir quais eram as questões corretas. Decisões. Eu gostaria que você saísse desse culto nessa manhã, consciente de que as suas decisões, às vezes, não vai obter resposta imediata da boca de Deus. Segundo, às vezes, as suas decisões serão interrompidas, ou serão manchadas, ou serão maculadas por alguém que você gostaria tanto que estivesse somando com a sua opinião. Terceiro, às vezes a sua opinião vai parecer sem crédito diante dos olhos de Deus. E quarto, não desista se parecer que a sua decisão não vai ser atendida pelo Senhor. Deus está provando você. Amém. Até que ponto você está decidido, convicto do que você quer. Vocês já perceberam que tem gente que... Eu conheço um garoto, hoje ele tem 23 anos de idade, já começou 4 faculdades,
Ele simplesmente já perdeu 4 anos. Ele começou a primeira faculdade com 19. Aí fez o primeiro período, parou. Aí o outro período, como ele parou, ele não entrou em outro. Aí foi para os 20. Aos 20, ele começou a outra, no primeiro período. Anulou 2 matérias. Em julho, ele parou. Já está na 4ª faculdade, no primeiro período de todas elas. Já devia estar formado. Com 23 anos, ele já teria terminado o curso de engenharia de produção que ele começou. Decisões precisam ser tomadas. Você vai sair daqui, se você puder tomar a decisão antes de sair daqui, faça isso. Se você conseguir tomar a decisão pelo celular, faça isso. Decida hoje. Se SMS resolver, decida. Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos para uma decisão que você precisa tomar ainda nesses dias. Amém? Aleluia. Deus vai honrar a tua decisão, meu irmão. Deus vai provar você por certo, como fez com aquela mulher. Em algumas versões a chamam de Cirofenícia. Essa mulher que tinha filho ainda não. Mas Deus vai, depois de 5 anos, como chama isso? Bom? Bom chama? Você já foi formatura, é legal, né? Todo mundo quando termina uma formatura fala assim, mês que vem eu vou. Mês que vem eu vou fazer minha matrícula. Não é assim que funciona? A gente vai numa formatura de um colega, de um parente, quando termina aquela festa, as lágrimas nos olhos, aí a gente faz uma promessa e diz assim, eu vou entrar na faculdade. Aqui ó, o caminho, aí tem uma massinha, aqui não tem nada ali dentro. Tem gente que está pendurado com meia dúzia de matéria, mas se formou porque tem isso. Existe um desse para você na mão de Deus. Aleluia. Não desista, não saia no próximo período, não abandone a sua fé, não negocie a sua vida de santidade, não importa o que andam dizendo por aí ao teu respeito, dizem coisas ao meu respeito, eu estou pouco me lixando, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está comigo 24 horas, me conhece quando eu estou no quarto sozinho, me conhece quando eu estou no trabalho, sabe o que eu fiz no trajeto de Magé até aqui, sabe da minha vida por dentro e por fora. Você só me conhece pelo que o Elcio fala, pelo que o irmão fala, pelo que você me ouve, mas ele me conhece por dentro e por fora. E eu sei que na mão dele, qualquer dia, eu vou receber um canudo nas regiões celestiais. Aleluia, Deus. Nem você e nenhum mentiroso fofoqueiro do diabo pode impedir o que Deus tem preparado para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Não se importe com os fofoqueiros de plantão. Sabe? Despede logo ela em paz, essa doida, maluca, varrida, que está gritando no meio da multidão, incomodando o teu ensinamento. Manda ele embora daqui. Os fofoqueiros de plantão, querendo parar, interromper os teus sonhos, pôr um fim na tua decisão. Não desista. Deus vai contigo. Isaías chega a dizer, quando o dia mau chegar, as águas não vão te submergir. E tem mais, quando o dia mau chegar, e você tiver que passar pelo fogo, a chama não te queimará, porque o quarto homem da fornalha entra contigo no forno, ele te livra no dia da adversidade.
gostaria que você se colocasse de pé. Levante as suas mãos assim. Pode sentar. Sem levantar não. Gostaria que os irmãos do louvor viessem aqui. Eu tenho 6 anos. Eu vou sair. Vem agora? Eu vou sair. Oh, Deus. Caraca. Tô bem. Talvez você tenha vindo nesse retiro Tô saindo já. com a expectativa no coração de que algo precisava acontecer na sua vida. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã Aleluia! para te entregar algo. Aleluia! Deus tem algo para a sua vida. Você quer tomar essa decisão hoje? Você quer decidir andar com Deus? Você quer decidir pôr um ponto final nas suas ilusões? Você quer pôr um ponto final nas suas tragédias? Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Existe uma promessa de Deus, existe um caminho, existe uma formatura. Aleluia! Onde está a segunda pessoa? Deus tem uma promessa para a sua vida, meu irmão. O Senhor é contigo, Deus vai contigo no forno. Aleluia! A chama não vai arder. Deus vai te livrar no dia da adversidade. A multidão vai te sufocar, vai te aprisionar, vai tentar fazer você negar a sua fé, mas Ele vai contigo. Aleluia! Ele vai contigo. Aonde está a terceira pessoa que quer se decidir a tomar o caminho da mão do Espírito Santo e andar com Ele? Oh, Espírito Santo! Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Na eternidade, alguém teve que tomar uma decisão. Se entregar pela nossa vida. O teu filho naquele dia teve que se decidir a se entregar por nós. Hoje homens, jovens, mulheres e crianças estão se decidindo a andar contigo, a abraçar a tua causa, a andar contigo, Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o que o Senhor tem para cada um de nós. Por amor ao teu nome, Jesus. Por amor ao teu próprio nome, Jesus. Por amor ao teu próprio nome. Confirma nas regiões celestiais. Confirma no céu. O que o Senhor, o teu Espírito Santo faz aqui na manhã desse dia. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Terminar o tempo de tomar decisão. Olha pra mim não, querido. Está inteiro e você tomou a decisão. É isso, querido. Você ainda vê mais, você ainda vê amanhã, mas você tem que tomar a decisão na sua vida de uma vez por
menino chamado Charles. Ele tomou a decisão de subir em cima da árvore para ver Jesus. Ele tomou outra decisão. Resolveu vender tudo que ele tinha e seguir Jesus, querido. Você tem que fazer o mesmo. Talvez você está dentro da igreja, mas verdadeiramente você não está seguindo Jesus. Às vezes está seguindo você mesmo. Mas você vai enterrar com louvor. Mas eu espero que hoje, amanhã, você tome a sua decisão. Porque Deus está te dando uma oportunidade na sua vida. Oh! Aleluia! Aleluia! Levante a sua voz e diga: eu vou voltar a casa do Pai. Eu sinto falta da sua voz. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai. Eu vou voltar. Deus, no nome de Jesus, você toma uma decisão, teu filho toma uma decisão hoje. Ele decide andar contigo, decide atar os seus planos, os seus sonhos, os desejos do teu coração, diante do teu altar. Deus, o ladrão dos sonhos, está repreendido agora. Nós lançamos fora toda a incredulidade no nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, a tua vida decide de andar contigo, decide colocar dentro do Senhor os teus projetos, os desejos do teu coração. Glória
tua coragem. Grande é a tua coragem em decidir isso publicamente pelo Senhor.